A gente começou... Opa! E aqui já no chicote da gaucheira. É que a vinheta é muito rápida, né? A gente pegou no pulo, hein, Gaúcho? Eu sei, essa vinheta tá rápida demais, nós vamos alongar essa vinheta aí. Era o efeito. Para ajudar. Era o efeito. Débora Oliveira tá aqui com a gente porque nós abrimos o jornal hoje, a organização do jornal era uma e de repente veio uma vinhetinha ali, uma lapada de breaking news. Por quê? Tivemos dados de inflação logo na abertura do jornal. 0,88% de alta, acima do esperado, mas também assim, acima do esperado, Débora, mas o fator guerra, já quero te ouvir sobre isso. O quanto influenciou, o quanto outros setores influenciaram e já tô curiosa, porque Débora soprou pra gente aqui um dado que saiu dos Estados Unidos. Inflação também por lá. Sobre a inflação por lá. Então já, por favor, explica tudo pra gente. Bem-vinda. Obrigada, Elisa. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando. A guerra tem uma total influência, dessa vez, aqui na inflação, porque impactou diretamente o setor de transportes, o grupo de transportes, com alta principalmente da gasolina e do diesel. Era esperado, desde quando a gente começou essa guerra, quando a gente viu aquela disparada do petróleo, que isso realmente pudesse acontecer. Caso não fosse isso, o cenário poderia realmente ser outro. Mas teve um peso importante, mas não foi só combustível, foi combustível e também alimentos. Essa parte dos alimentos mais caros, a gente até já estava esperando para esse período do ano. Existe uma questão de sazonalidade, clima, que acaba afetando safras, dificultando um pouco mais, e isso recai sobre preço de alimentos, alguns alimentos especificamente. Vamos, antes de continuar falando aqui e trazer a inflação dos Estados Unidos, mostrar para vocês o que ficou mais caro e o que ficou mais barato nessa inflação, o que pesou tanto. Vamos espiar. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela. A gente traz aqui primeiro para vocês as coisas que ficaram mais caras. E como de se esperar. Olha só, gasolina, 4,59% mais caro, junto com o diesel, a gente pulou aqui da tela, não está aqui, mas o diesel também era o quinto item mais caro, não cabia aqui, né, no quadradinho. Mas era o quinto item com maior peso na composição do índice. E o que pesou mais foi alimentos. Mas por que isso? O grupo de transporte, Elisa, quando a gente pensa, né, no índice IPCA, que é a nossa inflação, cada grupo tem um peso. Esse aqui, se ele fica mais caro, ele tem um impacto maior no índice. Tá. O grupo de alimentos, ele é o que tem o maior impacto. Se alimento fica caro, às vezes a alta nem pode ser tanta, mas no final, no bolo, porque a fatia dele de participação é muito maior. Então, ó, leite longa-vida, aquele leite de caixinha que a gente toma em casa, 11,74% de alta. Muita coisa, né? Tomate, 20,31% de alta. Aqui tem total influência da questão climática, realmente. Alguns lugares choveram mais, outros que choveram menos, acaba com a safra impactada, e isso tem um peso bem relevante. Então tá aqui, ó, 20,31% de alta 20%. Nesse mês. Tá difícil a gente fazer um vinagrete no final de semana. Macarrão sem molho. Sem molho, acabou, exatamente. Macarrão seco a partir de agora. E aí, no grupo de transporte especificamente, Elisa, tivemos a gasolina, tivemos o diesel, que não coube aqui, mas foi o quinto item que mais pesou, mais ficou caro, e a passagem aérea. 6,08% mais cara a passagem aérea. E aí temos o fator querosene de aviação, que ficou mais caro. Uma hora, esse preço chega para alguém, chega no bolso do consumidor, fica mais caro. E aí, Elisa, se a gente está falando de diesel, né, mais caro e tudo mais, automaticamente isso também vai recair no produto final, no alimento, porque a gente depende de transporte rodoviário, em maioria aqui no Brasil, para poder levar esse alimento para o supermercado. Isso também impacta o preço dos alimentos. Então, combustível mais caro e alimento mais caro foi o que realmente a gente teve. Agora, mais barato, pacote turístico. Teve uma deflação, ficou negativa, 3,34%. Ou seja, talvez... Só que aí o problema é que você compra um pacote turístico, se não tiver a passagem aérea inclusa, gente... Então, porque aí às vezes fica nelas por elas, o né? que ficou mais barato, olha só lá, a passagem aérea subiu Exatamente. 6%. Mas foi um dos itens mais baratos. Seguro voluntário de veículo também ficou mais barato, 2,43%. Maçã, entre os alimentos, tem aqueles que, devido à safra, devido à sazonalidade, acaba sendo beneficiado. A maçã ficou em deflação. E olha só quem está aqui. Não é possível. Roda a vinheta de Breaking News. O café. O café. Não acredito que ele apareceu como o mais barato. Durante tanto tempo a gente falava sobre o café super caro, mais de 30%. Muito. Tá aqui, ó, deflação, 1,28%. Vem muito também, obviamente, por causa das questões climáticas. Dessa vez o café não é o calo de sapato. Mas a gasolina e o diesel é. Só que essa questão da gasolina e o diesel, o problema não mora só aqui no Brasil, Elisa. Não, incrível lá nos que nos Estados Unidos eles estão... Bom, tanto que Donald Trump tem se colocado até, assim,
com uma postura, muitas vezes, conservadora em alguns pronunciamentos, porque está pegando na conservadoras quando está lendo o texto, né, gente? Porque Trump continua apostando lá do jeitão que ele gosta. Porque a popularidade pega muito com essa questão de combustível e está pegando para ele também, né? O CPI, que é um dado de inflação dos Estados Unidos, foi o primeiro a conseguir capturar todo o efeito, né, do mês fechado aí da guerra. E a virada e o impacto disso é tão relevante. Olha só, a alta da gasolina nos Estados Unidos foi de 21%. A gente não tinha um aumento dessa dimensão desde 1967. Olha só, desde 1967 a gente não tinha o preço da gasolina aí aumentando tão forte assim nesse índice de inflação dos Estados Unidos desde 1967. E não foi só a gasolina, o diesel também subiu muito, 30%. Lá nos Estados Unidos. Então, assim, existe um problema também interno, uma pressão interna para essa questão da inflação lá nos Estados Unidos. Não é só aqui no Brasil, como a gente estava mostrando aqui para vocês. A gente já tinha uma expectativa que realmente tivesse impacto, tivemos. Foi um impacto maior do que o esperado, porque o mercado estava esperando que a inflação aqui no Brasil tivesse uma alta de 0,77%, que já seria um aumento em relação a fevereiro. Subimos mais, subimos para 0,88% isso no mês. No acumulado de 12 meses, essa alta acumulada da inflação, gente, agora está em 4,12% aqui no Brasil. Ou seja, estamos bem mais próximo daquele teto da meta de inflação, que é de 4,5%, e isso torna o cenário bem mais desconfortável para aquela questão de juros. Porém, o que pode ajudar a aliviar essa inflação aqui, porque você deve estar se perguntando, né? Mas, gente, será que isso vai continuar ficando caro desse jeito? Algumas coisas de alimentos, sim, por causa da questão da sazonalidade. A gente já precisa ficar de olho nos preços de energia elétrica, porque a gente tem essa questão das chuvas. Além disso, Elisa, pode vir uma coisinha a aliviar, que é o dólar. O dólar ficou num patamar ontem, fechamos em R$ 5,06. Se a gente está falando de dólar mais barato, a gente também tem um alívio em determinados alimentos que a gente importa e que a gente usa no nosso dia a dia. O trigo, para poder fazer o pãozinho que você come em casa, parte disso também é importado. Só que esse efeito do dólar, a gente não pega assim tão rápido como é agora do combustível. Porque isso demora um tempo. Quando você compra um trigo lá fora para poder você fazer o seu pãozinho, você não compra o trigo de manhã para poder à tarde fazer o pão, colocar para assar para vender à noite. Demora um tempo. Esse trigo que é comprado vem daqui um mês. Então, esse efeito do dólar agora mais barato, a gente só vai sentir um pouco mais lá na frente. E isso pode trazer um certo equilíbrio. Mas a inflação ficou mais cara. Pesou o combustível como esperado, tem o efeito da guerra, não só aqui, dado dos Estados Unidos mostra a mesma coisa. E lá, uma situação bem mais preocupante até do que o que a gente está vendo aqui no Brasil, Elisa. Quer ver uma ligação direta do que a Débora está fazendo? É o que acabou de surgir na home do nosso site. Preocupação, olha lá, você vai entender, Débora. Preocupação com popularidade de Trump. A gente estava falando exatamente isso. Nem combinamos nada. Nem combinamos, acabou de atualizar. Preocupação com popularidade de Trump vai definir negociação com o Irã. É isso, gente, tá doendo no bolso. Débora Oliveira, #maravilhosa. Obrigada por ter vindo aqui Até mais. explicar tudo isso.